Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Joahiri Palharim. Vamos ver o que está escrito no livro ou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, sem a palavra de Deus. Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Já acharam? Está escrito assim, ó. Jesus falando, hein? Isso é profecia. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Amém? Eu vou ler de novo. Jesus fez uma profecia que alguém acha até impossível que ela se cumpra, por causa do grande tamanho do sol e da luz do sol. Eu vou reler. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Amém? Agora eu leio mais uma vez e quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Arujá repita em seguida. Vamos lá. E logo depois, bem alto, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Amém? Você acredita que isso um dia vai acontecer? Apesar de parecer um absurdo, quem acredita que isso vai ocorrer um dia? Pastor, eu acredito porque foi Jesus que falou. Eu também acredito. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Arujá já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olhe para o alto e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus conosco. Você que está ouvindo em qualquer lugar desse país, dê glória a Deus conosco agora. Junte-se ao povo de Arujá. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Pai querido, Pai amado, recebe este louvor agora. Não apenas o povo de Arujá te glorifica, mas em toda parte onde tem um rádio ligado, alguém está dando glórias ao teu nome. Então, Pai querido, além de receber este louvor, derrame a tua bênção sobre cada vida que te glorifica. Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Ninguém veio aqui por causa do homem e ninguém quer ouvir o que o homem tem a dizer. O homem não tem nada a falar. Este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora, Senhor, e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quando Jesus foi perguntado pelos discípulos a respeito do fim do mundo, Jesus não deu dia nem hora. Ele disse que desse dia e hora ninguém sabe. Todos os que tentaram marcar datas, calculando através da própria palavra de Deus, ou por supostas revelações,
ou por supostas profecias, todos foram envergonhados. Até hoje, ninguém pode dizer quando será este dia, mas podemos dizer com certeza quando isto ocorrerá. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele, além de falar que daquele dia e hora ninguém sabe, Ele afirmou: porém, quando vocês virem certas coisas acontecendo, sabeis que está próxima a vossa redenção. Aí os discípulos ficaram muito interessados. Que coisas seriam essas que estariam acontecendo e que serviriam de alerta para sabermos que o dia está próximo? Então, o capítulo 24 de Mateus é dedicado a estas profecias e a respeito de tudo que Jesus disse, aconteceriam muitos sinais na terra e muitos sinais nos céus. Sinais no mundo dos homens e sinais nos céus, que os homens contemplam como lugar de Deus. Os sinais na terra que Jesus Cristo disse naquela época que um dia iriam acontecer, estão todos aí para quem quiser ver. Para fazermos uma leitura rápida, sem muito comentário a respeito dos sinais na terra, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 24, a partir do versículo 3. E Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, é um monte que fica de frente para Jerusalém. Jesus gostava de sentar ali no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fale-nos, Senhor. Quando serão essas coisas? Que coisas são essas? Quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Porque são duas coisas diferentes: a vinda de Jesus e o fim do mundo. A vinda de Jesus antecede o fim do mundo. Então os discípulos quiseram saber. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus disse que apareceriam muitos malucos dizendo: eu sou Jesus Cristo. O mais famoso deles está vivo e chama-se Reverendo Moon. Ele diz que é Jesus Cristo reencarnado. Mas como que ele poderia ser Jesus Cristo reencarnado se Jesus Cristo ressuscitou com o corpo e tudo? Então, por aí você vê que tem muitos doidos famosos no mundo dizendo que são o Cristo. Está cheio. Eu recebo cartas de pessoas dizendo: eu sou Jesus Cristo. Eu já fiz oração de libertação por pessoas na igreja que estavam possessas de demônios e diziam: eu sou Deus, eu sou Jesus. E no mundo todo tem gente afirmando isso. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em toda parte. Muita gente acredita, muita gente é enganada. Guerras é o que mais tem. Aliás, nos últimos 100 anos, aconteceram mais guerras neste planeta do que desde a fundação do mundo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras o tempo todo. Isso não vai acabar. Jesus disse: não se assustem por causa disso. É necessário que tudo isso aconteça. O mundo vai ter cada vez mais guerras, porque não pode haver paz. Um dos sinais da volta de Jesus é a falta de paz. O mundo precisa suspirar por paz.
E guerra não apenas de exército contra exército, mas hoje a guerra é de bandido contra a polícia, é de traficantes contra o exército e assim por diante. Guerras em todos os sentidos, guerras dentro de casa, guerras de parentes contra parentes, de irmãos contra irmãos, tudo isso, muitas guerras, falta de paz. Jesus disse, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso é o que mais tem. O mundo nunca esteve tão desejoso de união, mas ao mesmo tempo nunca esteve tão intrigado e dividido. O mundo está criando mercados comuns, regionais. Mercado comum europeu, mercado comum africano, mercado comum asiático, mercado comum sul-americano, mercado comum das Américas. O mundo está desejoso de depois juntar todos esses mercados num só, unificar. Mas quanto mais o mundo tenta obter união, mais há nação contra nação e reino contra reino, mais divisão. Depois de falar que haverá nação contra nação e reino contra reino, Jesus disse, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Quem é que não sabe que o mundo está passando fome? E que esse tema da fome é mundial. Esse tema está todo dia nas nossas casas, basta ligar a televisão. A gente vê o povo morrendo de fome no Nordeste, nos interiores do Brasil e nos outros países do mundo, e o mundo fazendo campanha, e os governos fazendo campanha para acabar com a fome, mas Jesus disse que é necessário que tudo isso aconteça. O mundo nunca produziu tanto alimento, e o mundo nunca passou tanta fome. E pestes, muitas pestes, doenças novas, estão aí surgindo dia a dia. Os vírus estão sendo transformados. Quando os vírus são combatidos com antibióticos, eles se modificam, eles se alteram. Pode ser o vírus da AIDS, ele muda de forma para reagir àquele medicamento. E novas doenças, pestes o tempo todo, pestes no corpo humano, pestes nos animais, doença da vaca louca, doença nas galinhas que são exterminadas, nos animais, na fauna, pestes nas águas, em todas as criaturas, no céu, em toda parte, as pestes e terremotos em vários lugares. A terra vai se deslocando, os terremotos estão acontecendo e também nos últimos 100 anos aconteceu mais terremotos do que todos os que já existiram desde que o homem está no planeta. Jesus disse no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Sabe quando uma mulher está para dar à luz? Ela está grávida com aquele barrigão enorme. Ela sabe que está chegando a hora. Então ela está preocupada porque está chegando a hora. Ela deixa a mala pronta. Naquela mala ela leva remédios, ela leva fraldas, ela leva coeiro, ela leva talco, ela leva um monte de coisa ali naquela mala. Ela coloca roupa íntima, camisola, coisas que ela vai ter que usar no hospital. Ela deixa uma mala preparada, porque ela sabe que está chegando a hora. E quando começam as dores, ela sabe que o momento máximo não tardará. Então quando Jesus disse, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ele está fazendo uma comparação. Essas coisas que estão acontecendo na nossa geração e cada vez acontecem mais a ponto de ninguém mais ligar. Ah, teve terremoto? E daí? Tem gente morrendo de fome e essa notícia já me enjoou. Está tendo peste e doença nova? Ah, mas todo dia tem peste e doença nova. Guerra na face da terra? Ah, mas a gente está acostumado. A gente liga a TV, é guerra direto, guerra ao vivo e a cores. Ah, esse negócio de guerra, eu já enjoei dessa notícia. Mas Jesus está dizendo, é o princípio das dores. Sabe, tudo o que está acontecendo na face da terra, e que Jesus está deixando você distinguir, saber o que é, discernir os sinais,
é para você também pensar: a hora está chegando. Está chegando a hora. É como se a terra estivesse grávida. Quem é que está para nascer? O que é que está para acontecer? Está para nascer o anticristo, se é que já não nasceu. E essas dores que estão acontecendo no mundo, todos esses acontecimentos, o que mais está para acontecer? O que é que está para chegar na face da terra? Você sabe. Dentro do teu coração, o Espírito está testificando. E agora a palavra está dizendo para você o princípio das dores. E as dores estão se multiplicando. Basta você abrir o jornal, basta você ouvir o noticiário. Você vai ver que mais e mais notícias como esta estarão surgindo, aterrorizando o planeta e ao mesmo tempo causando indiferença nas pessoas. Então as dores estão aumentando. É como se fosse uma mulher grávida. A mulher grávida prudente, ela prepara a mala, porque na hora que ela sentir a dor mais forte, ela diz: meu marido, me leva correndo para o hospital. Aí pega-se a mala e vai correndo para o hospital. A dor já está muito grande, igreja. Essa dor está se multiplicando na terra. O povo de Deus tem que deixar a sua mala preparada, porque o marido Jesus Cristo está chegando para buscar a sua igreja. Você tem que estar pronto, tem que estar de aviso, você tem que deixar tudo preparado. Essa perseguição, essas coisas que vão acontecer, tudo isso daí a gente vive direto. Olha aqui, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você já viu como é que a imprensa trata o povo de Deus? Como é que trata as igrejas evangélicas? Nos tratam de marginais, de bandidos, nos odeiam, nos tratam de estelionatários, de bandidos mesmo. Eles acusam, perseguem, odeiam. Se tiver 10 policiais corruptos e um crente desviado ali no meio dos corruptos, então a imprensa vai toda em cima daquele policial que é um crente desviado. Eles procuram sempre causar ódio na população, chamam as nossas igrejas, eu não estou falando só da Paz de Vida não, todos os evangélicos eles chamam de seitas. Pode ler a notícia. Para eles, igreja certa é só católica, apostólica, romana. É porque eles não conhecem a palavra de Deus, porque é a mais errada e fora da Bíblia que existe. Mas eles consideram só aquela igreja como certa. As demais são todas seitas. O mundo nos odeia, o mundo gosta de pisotear. Eu até que sou um pregador muito abençoado, porque eu falo cada uma que o Espírito Santo põe na minha boca. E a pessoa, ao invés de ranger os dentes, ao invés de falar, vou matar esse pastor, a pessoa ouve a palavra que o Espírito Santo põe nos meus lábios, e ao invés de querer me matar, diz, eu vou entregar a vida para Jesus Cristo. Eu vou receber esse Jesus poderoso. Eu sou um pregador protegido pelo céu. Eu tenho cobertura para falar o que eu falo. E não tem como me processar. Como é que vão me prender? Eu vou levar a Bíblia inteira, a Bíblia católica inteirinha no processo. Ele está aqui, seu juiz, vamos ler a Bíblia. Aí o juiz vai ter que falar, eu não posso condenar esse homem. Tudo que ele fala está dentro da Bíblia, ele não inventa nada. Então é por isso que eu continuo com o trânsito livre, pregando. Mas a perseguição existe. Inventam coisas, criam mentiras, combatem descaradamente, mas não tem nada não. Tudo isso é necessário que aconteça. Sabe por quê? Eles nos odeiam, não por qualquer motivo. Jesus está dizendo assim, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso é um privilégio, amados. Se me odiassem por qualquer outro motivo, eu ia dizer, preciso tomar cuidado. Mas sabe por que me odeiam? E sabe por que te odeiam? Por causa do nome de Jesus Cristo. É uma bem-aventurança ser odiada ou odiado por causa do nome de Jesus. É um privilégio. Falem mal, falem quanto quiserem, mas é por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é uma honra.
Isso é um galardão no céu. Quando te perseguirem na escola, no trabalho, ou em qualquer lugar, na vizinhança, na parentela, você sofrendo zombaria, gozação, escárnio, perseguição, armadilha, cilada, ódio. Quando fizerem tudo isso com você, você deve dar glória a Deus. Ao invés de dizer, coitadinho de mim, você deve glorificar o nome do Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quanto mais eles falam mal, quanto mais eles perseguem, mais aumenta a tua recompensa lá na glória. Porque falaram mal até de Jesus. Se Jesus foi chamado de enganador, do que nos chamarão? Se Jesus foi chamado de Beelzebu, o que dirão de nós? Pensa bem. Deixe eles te xingarem, deixe eles perseguirem, deixem eles falarem mal quanto eles quiserem. Quanto mais eles falarem mal de você, maior é a tua coroa de glória, maior é a tua recompensa, mais brilhante fica a tua veste celestial. Tem que suportar tudo isso daqui de cabeça erguida. Continuando, Jesus falando, nesse tempo, estou lendo o versículo 10. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Essa é a época da traição, amados. De amigo traindo amigo, de irmão traindo irmão, de gente enganando gente. É a época em que uma pessoa de caráter vai ser a coisa mais difícil. Todo mundo vai querer trapacear, levar vantagem, enganar. É este o momento. Este é o momento. Coisas até difíceis de acreditar, mas são necessárias que aconteçam. Pessoas se aborrecendo até sem motivo. Versículo 11, Jesus frisa novamente os falsos profetas que enganarão a muitos. Ora, Kardec não enganou a muitos? Allan Kardec não enganou tanta gente com essa história de reencarnação, falando que ele é um cientista, que ele pesquisou com os espíritos, que ele descobriu tudo. Não enganou tanta gente? Dizendo que ele tem o Evangelho segundo Allan Kardec, não enganou tanta gente? Maomé não enganou e engana tanta gente? Reverendo Moon não enganou e não engana tanta gente? E cada vez vão enganar mais? Vão enganar muitos, muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a violência vai aumentar, amados, cada coisa absurda. Eu não gosto nem de ficar ouvindo as notícias, ver que alguém mata um ser humano como se matasse uma barata, não está nem aí, como se matasse uma mosca, liquida um trabalhador, um pai de família, uma mãe de família, mata uma criança de 12, 13 anos, por nada. A vida humana não tem mais valor, se liquidam as pessoas, o amor esfriou, o amor pelo semelhante esfriou, a vida humana não tem mais valor, a iniquidade se multiplicando, e quanto mais a gente vê essas barbaridades acontecendo, mais elas se tornam corriqueiras. Quanto mais se noticia na TV, mais tem gente querendo fazer igual, metralhar pessoas inocentes dentro de um shopping, numa escola, explodir bombas num supermercado, no aeroporto, matar gente que não tem nada a ver com a história. É o amor esfriando, a iniquidade se multiplicando, e isso acontecendo violentamente. Versículo 13, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim. E se você quer saber, o fim está próximo, então aguarde. Versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O fim em que sentido? O fim desse sistema iníquo. Vai começar um novo sistema,
que por um pouco de tempo será regido pelo anticristo. Depois do fim do sistema do anticristo vai começar o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo na Terra, quando esse planeta vai experimentar verdadeira paz e felicidade, prosperidade abundante, ninguém vai passar fome nem necessidade. Mas depois vai ter a última batalha, quando Satanás será solto por um pouco de tempo e vai novamente enganar as nações que lutarão contra Cristo e o seu povo. Esta é a história, é assim que vai acontecer. Jesus Cristo deu aqui em seguida os detalhes da destruição de Israel, que aconteceu ali no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi derribada e não ficou pedra sobre pedra. Isso já se cumpriu, isso já aconteceu, do versículo 15 em diante já se cumpriu. Agora, o versículo 29, que foi o que eu li para você, fala dos sinais nos céus. Tem que acontecer sinais nos céus. Na terra todos esses estão acontecendo. Quem concorda com isso? Amém. Na terra não tem nem o que discutir. Agora os sinais no céu. Pois bem, eu estou aqui com o jornal O Globo. E o título da matéria que eu trouxe aqui para ler para você diz: Sol tem a maior atividade em 1000 anos. O Sol está numa atividade incomum, com explosões solares que nunca foram vistas por ninguém em 1000 anos. Aqui diz o subtítulo da matéria: explosão solar é a mais poderosa já registrada e pode afetar transmissões de rádio. Agora você sabe que o Sol é uma estrela. A energia que o Sol tem, calcula-se que é inesgotável. Mas os astrônomos, não faz muito tempo, noticiaram para o mundo inteiro que uma estrela em outra galáxia, muito mais brilhante, muito maior do que o Sol, de repente apagou, sumiu. Então, mesmo que o Sol seja uma estrela grande e poderosa, ela não está isenta de desaparecer, de deixar de brilhar, porque já aconteceu recentemente com estrelas maiores do que o Sol, com brilho muito mais intenso do que o Sol, e de repente se apagaram. Então, deixa eu ler essa matéria do jornal o Globo para você, que é uma matéria muito interessante. Escute só. De acordo com cientistas, a atual atividade do Sol é a mais intensa já observada desde que a estrela passou a ser regularmente estudada no século XVII. Então, desde o século XVII, com um pouco mais de inteligência que os homens daquela época já tinham, e com mais recursos e lentes, começaram a observar o Sol. E desde o século XVII até agora, com esses registros e essas observações, nunca se viu essa intensa atividade no Sol, uma atividade estranha. Continuando a leitura da matéria. Especialistas da Universidade de Oulu, na Finlândia, e do Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha, foram além. Em estudo divulgado esta semana, eles sustentam que desde 1940 o Sol está mais ativo do que jamais esteve nos 1150 anos anteriores. Aí, um cientista que diz: acho que a última semana entrará para os livros da história como um dos períodos de maior atividade solar já vistos nos tempos modernos. Paul Breike, cientista do projeto do satélite Shorun, que monitora o Sol. A força das explosões solares é classificada cientificamente por um X seguido de um número que indica a magnitude do evento. Houve uma explosão classificada como X10. Explosões fenomenais estão ocorrendo no Sol e, segundo essa classificação que eles colocam X1, X2, X3, aconteceu uma explosão X10. Agora, escute o que a matéria ainda está dizendo.
A explosão registrada, entretanto, foi bem maior que uma X20, a categoria máxima até agora, segundo astrônomos. Uma descrição mais precisa é difícil explicar os especialistas, porque muitos satélites de monitoramento ficaram temporariamente cegos, dada a magnitude do evento. O ser humano colocou no espaço satélites para ficarem vasculhando o universo, e alguns estão dirigidos diretamente para o Sol, outros estão dirigidos diretamente para a Lua, outros estão dirigidos diretamente para a poeira cósmica, meteoros, outros estão dirigidos exatamente para a Terra, para as águas, para os mares, para as florestas. Então o ser humano colocou muitos satélites no espaço. As potências mundiais, países que dominam essa tecnologia, entupiram já o espaço de satélites. E o mundo continua correndo, porque ocupar o espaço é como ocupar a Terra. Quem ocupar primeiro é dono. Então, cada vez se manda mais satélites ali para o espaço. Só que os satélites ficaram cegos com a explosão e não puderam mandar informações do que está realmente acontecendo, porque os satélites foram abalados. O que foi que Jesus Cristo falou aqui? As potências dos céus serão abaladas. As potências do mundo colocam satélites nos céus. E os satélites estão sendo abalados, estão ficando cegos, estão sendo colocados fora de atividade por um poder maior do que o homem pode imaginar e por algo que o homem nem esperava que acontecesse. Deixa eu continuar lendo para você a matéria. Ainda assim, os astrônomos garantem que a explosão teria sido uma das maiores já registradas, ultrapassando as X20 em abril de 2001 e agosto de 1989. Quer dizer que em 1989 eles já registraram umas explosões. Só que foi um fato isolado, aconteceu só uma. No ano de 2001 aconteceu também uma explosão muito forte, tipo X20, mas foi em 2001. Mas nas últimas semanas, as explosões estão sendo cada vez maiores e não está dando para medir a intensidade, porque os satélites que poderiam dar essas transmissões estão sendo abalados. Os satélites que poderiam informar a explosão no Sol é equivalente a X tanto, eles já ficaram cegos, mudos e não podem transmitir dados para as bases aqui na Terra. Continuando a leitura. Olha o que diz a matéria. Isso é assustador, amados. Isso é assustador, isso é inédito. Isso não estava acontecendo em momento nenhum da história da humanidade e do Sol. Preste atenção. Lançou bilhões de toneladas de gás quente no espaço, algumas delas em direção à Terra. Cientistas tentam rastrear essas tempestades magnéticas e determinar seu impacto sobre o planeta. De acordo com o site Spaceweather.com, a explosão solar teria provocado problemas nas transmissões de rádio nos Estados Unidos. Continuando, tem um subtítulo aqui na matéria que diz assim: fenômenos devem criar auroras espetaculares. Jesus falou que haveriam sinais nos céus. A matéria está dizendo que esse fenômeno vai começar a criar auroras espetaculares, imagens que o ser humano nunca viu no céu. Olha aqui. Cientistas acreditam que o campo magnético da Terra pode ainda ser atingido por nuvens de partículas magnéticas, criando tempestades geomagnéticas. Satélites que estão em órbita da Terra podem ser atingidos pela tempestade. O volume de elétrons presentes nessas nuvens é capaz de danificar seus equipamentos. Para proteger os satélites, muitos deverão ter sua atividade temporariamente suspensa. Olha o que as bases na Terra, das potências da Terra, estão fazendo para protegerem os satélites no espaço. Desliguem! Desliguem, porque senão vai queimar tudo. Desliguem, porque essas explosões do Sol são capazes de inutilizar os nossos caríssimos satélites. Mas à medida que eles desligam, eles deixam de saber o que está acontecendo. Continuando a leitura.
As tempestades também podem interromper transmissões em ondas curtas e provocar erros em sistemas de navegação. Os últimos eventos reaqueceram ainda um polêmico debate sobre a contribuição do Sol para o aquecimento global. O livro de Apocalipse fala que a temperatura na Terra vai subir a ponto de homens morrerem. Na Europa, muita gente morreu no último verão por causa do calor. Eles não suportam. Basta subir 5 graus na temperatura, os franceses começam a morrer, os ingleses começam a morrer porque eles não suportam o calor. E a temperatura do planeta está aumentando, não só pelo efeito estufa, mas por conta também dessas explosões que estão ocorrendo no Sol. O cientista disse assim: estamos vivendo sob um Sol muito incomum. Atenção que eu vou repetir. O cientista falando aqui para o jornal o Globo. Estamos vivendo sob um Sol muito incomum. Esse Sol agora não é o Sol que a humanidade está acostumada a contemplar. Mas quem é que fica olhando para o Sol? E quem é que pode ver as diferenças? Os cientistas estão vendo. Este Sol não é o Sol que a humanidade estava acostumada a viver debaixo dele. Estamos vivendo debaixo de um Sol incomum, afirmou Mike Lockwood, do laboratório Rutherford and Clayton, na Grã-Bretanha, em entrevista à revista New Scientist. O fenômeno, alertaram os especialistas, deve provocar o surgimento de auroras espetaculares. Em linhas gerais, o efeito de luzes em movimento é criado quando partículas, elétrons e nêutrons em alta velocidade, expelidas pelo Sol, entram no campo magnético da Terra e colidem com gases que formam a atmosfera do planeta. E aqui mostra a foto da área da explosão do Sol, uma foto que o satélite conseguiu mandar. E aqui mostra uma aurora nos Estados Unidos. Eu vou até permitir que esse jornal passe de mão em mão agora, para você ver esta foto. Olha como que ficou o céu nos Estados Unidos. O texto da foto diz assim: aurora no Colorado, Estados Unidos. Partículas do Sol entram no campo magnético da Terra, criando fenômeno. Olha que Sol estranho. Nem parece o planeta Terra. Parece que está vendo uma foto de Marte. Olha esse céu avermelhado, como se fosse sangue. Um céu rubro, estranho, misturado com verde. Um verde esquisito. E olha só, a paisagem escurecida. Pode passar de mão em mão, para quem quiser ficar olhando e quem está ouvindo pela rádio, o jornal O Globo, de quinta-feira, 6 de novembro de 2003, disponível na internet para quem quiser pesquisar. O que isto significa? O que está acontecendo no Sol? Significa que também no céu os sinais estão ocorrendo no meio destas dores aqui na Terra. Coisas mais espetaculares irão ocorrer com o Sol. Quando Jesus disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o Sol escurecerá e a Lua não dará a sua luz, é lógico. Olha só como Jesus sabe das coisas, amados. Você sabe que a Lua, e hoje ela está muito bonita lá no Sol, e estranhamente bonita lá no céu, não é? Hoje ela está estranhamente bonita lá no céu. Está uma lua estranha, bonita, mas até uma lua estranha. Depois você dá uma olhada nela. Eu vim olhando enquanto vinha para Arujá. Ela está estranha, está muito bonita, mas estranha. Está um brilho estranho na lua. Você vai olhar depois. Mas olha só, se a lua brilha, ela não tem luz própria. Qualquer pessoa, qualquer criança que está no primário sabe disso. A Lua é um satélite da Terra e não produz luz própria como o Sol. O Sol, sim, irradia a sua luz. Ilumina a Terra e ilumina a Lua. A luz que você vê na Lua, na verdade, é a luz do Sol refletida. O
sol iluminando a lua, e a gente olha para a lua, parece que a lua está acesa. Não é. A lua está iluminada pelo sol. Se o sol se escurecer, se a luz do sol se apagar, o que acontece com a lua? Escurece também, ela não tem luz própria. A luz que a gente vê na lua é a luz do sol. Então Jesus disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Há um temor muito grande na ciência, e filmes já foram feitos por Hollywood sobre meteoros que podem colidir com o planeta Terra. No cinema, eles chegam até a colidir, mas quando os cientistas são perguntados, eles dizem: isso é possível acontecer. No momento, caem muitos meteoros na Terra, todos os dias, a chuva de meteoros na Terra, mas eles são atraídos para o Polo Norte, para o Polo Sul. Eles são atraídos para as regiões desertas por causa do ímã da Terra, da gravidade do planeta. E geralmente eles são consumidos pelo fogo e vão se dissolvendo. Quando caem, já diminuíram de tamanho. Mas se agora o magnetismo da Terra vai ser afetado e está sendo afetado com essas explosões do Sol, então os meteoros, quando estiverem caindo nesse planeta, as estrelas caindo do céu, e quem olha vê como uma estrela caindo, porque eles pegam fogo ao entrar na atmosfera, as estrelas caindo, não é? Isso poderá acontecer agora nos grandes centros, poderá acontecer nas grandes cidades. Jesus disse que isso iria acontecer, então tudo já está pronto para acontecer. O sol está se preparando, o sol está fazendo a sua parte. Não que já seja o fim, não é essa a pregação. É o sinal no céu que está sendo confirmado. Não é o fim ainda. Jesus disse, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entenda uma coisa, Mateus, quando escreveu isto de memória, porque ele ouviu Jesus falando, ele foi escrever cerca de 40 anos depois de Jesus ter falado. Então, no momento de escrever, ainda que ele contasse com a ajuda do Espírito Santo, que o fizesse lembrar de tudo, ainda assim ele não tinha conhecimento científico para descrever a situação e nem colocar a coisa exatamente em ordem. O que na verdade está dito aqui nessa profecia é o seguinte: tudo está preparado, na terra e no céu. O sol já está preparando a sua reação para cumprir tudo que Jesus falou. A grande estrela, o sol, de quem esse planeta tanto depende, ele já está sofrendo os seus fenômenos. Tudo já está prontinho para chegar no momento máximo, na grande tribulação. Mas antes que o sol escureça, antes que a lua se apague, antes que as estrelas comecem a cair em Arujá ou em qualquer cidade do mundo, antes disso, Jesus vai enviar os seus anjos nos quatro ventos da terra, com rijo, clamor de trombeta, e os seus anjos vão tocar as trombetas e vão reunir os escolhidos do Senhor nos quatro cantos da terra. Esse dia está chegando. Esse dia está mais próximo do que nunca. Antes do fim do planeta, a volta de Jesus. Antes que tudo aconteça, antes até do milênio, a volta de Jesus para buscar os seus escolhidos. Os sinais que você está vendo. E hoje nós temos que agradecer a Deus, porque a imprensa
seja no jornal, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, a imprensa, sem saber, todo dia está pregando o Evangelho para nós. Todo dia. Eles nos zombam, nos perseguem, não acreditam em Deus, são ateus. E quando acreditam, acreditam de maneira errada, fora totalmente da palavra. Mas Deus está usando esses ímpios, esses ateus, esses incrédulos, esses escarnecedores. Deus está usando diariamente, todos eles, no mundo todo, para pregar a palavra de Deus. Cada vez que um jornal, a TV, o rádio, a internet estampa uma notícia: terremoto no Japão, terremoto no México, terremoto no Peru, terremoto no Brasil, até no Brasil, terremoto na Argentina, terremoto na Índia, terremoto na China. Cada vez que eles publicam uma notícia dessa, eles estão dizendo para quem conhece a palavra: abra os olhos, Jesus Cristo está voltando. É isso que eles estão dizendo sem saber. Cada vez que eles dizem nova guerra, novo conflito, terrorismo, violência, maldade, na verdade, para nós que conhecemos a palavra, eles estão dizendo: Jesus Cristo tinha razão, tudo está se cumprindo. Você que conhece a palavra, se alegre, Jesus Cristo está voltando. É isso que a imprensa está dizendo todo dia. Essa é a hora em que Jesus disse: vocês têm que vigiar e orar. Não vou dizer o dia e não vou dizer a hora. Vocês têm que vigiar e orar. Essa é a hora de quem está indeciso entregar a vida para Jesus. Porque não pense você que eu vou ficar aqui nesse planeta vendo o sol se apagar e a luz escurecer. Não pense você que os salvos ficarão aqui na terra olhando as estrelas caindo aqui, nesta cidade e em todas as outras do mundo. Não. Os salvos vão ser recolhidos no arrebatamento. Se você não estiver entre os salvos, você vai ver tudo aqui na terra isso acontecendo e sofrendo. Uma estrela que cair em São Paulo vai devastar Arujá como se fosse uma bomba atômica explodindo. E as cidades em volta. Isso já está provado pela ciência. O efeito de um meteoro caindo perto de uma grande cidade ou dentro do mar, perto da praia, vai provocar ondas e maremotos gigantescos que invadirão as cidades praianas e muita gente morrendo afogada. Mas isso eu não vou ver. Quem é salvo não vai ver. Nós sabemos que vai acontecer. Mas quando estiverem estas coisas para se cumprirem, as trombetas soarão, e os salvos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, muito rapidamente. Este é o momento de alguém que está indeciso falar: eu quero, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Esta é a hora, porque nós vamos partir antes que essas coisas aconteçam. Ou seja, a nossa mala já está pronta. A dor de parto está se multiplicando. Nós só estamos esperando o nosso marido, Jesus Cristo, nos levar não para o hospital, mas para as nuvens dos céus. A hora está chegando. Se alguém está desviado ou desviada, esta é a hora de voltar, porque Jesus está voltando. Já pensou? Você que conhece o Evangelho, conhece a palavra, porque está desviado ou desviada, ficar de fora do arrebatamento? Conhecendo e ouvindo o que você está ouvindo agora, esta é a hora do desviado e da desviada voltar, se consertar com o Senhor, se reconciliar. E também aquela pessoa que está fraca na fé, fria na fé, está na igreja, mas está fria na fé. Esta é a hora da pessoa orar mais e vigiar e ler mais a palavra, e ser mais firme e constante na obra do Senhor, porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo.
Quem está com um pé na igreja e outro pé no mundo, agora é a hora de colocar os 2 pés dentro da igreja. E não apenas os 2 pés, o coração. E não apenas o coração, a alma. E não apenas a alma, o entendimento. Jesus e o Senhor Deus dizem na sua palavra: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esta é a hora de ficar firme com Jesus. Eu tenho que fazer este convite, até para quem não quer. Eu vou fazer este convite aqui. Pode ser que a pessoa não queira. A responsabilidade é da pessoa. Aceita quem quer. Crê quem quer. A nossa parte é pregar a verdade. Aquele que crê deve vir. Jesus em Apocalipse diz: quem ouve, diga bem. A pessoa tem que vir. Quem está ouvindo? Mas cabe à pessoa decidir se quer realmente entregar a vida para Jesus ou não. Veja só, nem Deus obriga, nem Jesus Cristo obriga, nem o Espírito Santo obriga, e nem o pregador obriga, e nem os membros da igreja obrigam. A pessoa que tem que ouvir, meditar, sentir temor no coração, temor de Deus, chegar à conclusão e dizer: de fato, Jesus está voltando. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. É a pessoa que tem que decidir isso. Por isso eu vou perguntar aqui em Arujá, e vou perguntar para quem está ouvindo pela rádio também: quem neste momento, ouvindo a palavra e crendo, desejando escapar do que já está acontecendo, é o princípio das dores. Quem ouviu a palavra, creu e quer receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor João Ribe, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Muito bem. Quantos ouvindo a palavra dizem assim: eu estou desviado, eu estou desviada, estava fora do caminho e eu preciso voltar. E quantos aqui dizendo: eu estou na igreja, mas não estou muito firme não, porém essa palavra me estremeceu, me chamou a atenção, e eu decidi agora que eu vou renovar diante do altar o meu desejo de servir este Deus inteiramente, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o entendimento, com todas as minhas forças. Agora preste atenção, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, e você que até tem igreja, pode até não ser a paz e vida a tua igreja, mas você não está muito firme na fé, está frio na fé, e você sabe que desse jeito você não sobe no arrebatamento. Quantos estão se sentindo assim e querem se colocar diante de Deus para se consertar, pedir perdão, ficar firme, pedir renovação de forças, pedir renovação, restauração mesmo? Você que está sentindo esse desejo, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, e você que está fraco na fé, muito fraco na fé, está esfriando na fé. Nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Você já está avisado, teu amor tem esfriado, mas você não quer que isso aconteça. Você quer voltar para Jesus, você quer ficar firme com Jesus. Então nós vamos fazer uma oração agora. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que está afastado, afastada, e você que está quase desviando de tão fraco que está na fé, não está tão firme. Cada uma destas pessoas agora
saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar. E nesse momento de oração, eu tenho certeza que Deus vai te restaurar poderosamente. Venha para cá, venha para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quem conhece a palavra sabe que Jesus está voltando. Pastor Jorribe, eu estou com vontade de ir aí na frente também, porque não resta dúvida nenhuma, está para acontecer. A dor de parto está aumentando, e a minha mala não está bem feita não. A minha mala não está bem feita, eu não estou pronto, não estou pronta. Eu quero me preparar melhor, eu preciso da ajuda de Deus para me preparar melhor. Se tem alguém sentindo o desejo de vir aqui na frente, venha agora, em nome de Jesus. Venha, não fique aí não. Isso. Vem para cá. A tua mala tem que estar bem arrumadinha. Você tem que estar bem pronto, bem pronta para aquele dia que está próximo demais. Vem. Se tiver mais gente, pode vir aqui na frente. Porque esse é o momento que nós precisamos nos unir, amados. Esse é o momento que a gente precisa se humilhar na presença de Deus. Pastor, eu estou com muita vontade de ir aí na frente, mas eu tenho vergonha. Vou ser franco com o Senhor, eu tenho vergonha. Muita vergonha. Você precisa ver então, depois que Jesus mandar tocar a trombeta, que vergonha que você vai sentir. Porque Ele disse lá na palavra: lamentarão e chorarão, lamentarão e chorarão, quando contemplarem essas coisas. Então, se você está aí no meio do povo, está sentindo vontade de vir aqui na frente, mas não veio porque está com vergonha, não fique aí não. Em nome de Jesus, vem para cá agora. Vem. Esse é o momento da gente se humilhar na presença de Deus. Porque quem se humilha vai ser exaltado. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar e quer entregar a vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, você está ouvindo pela rádio, então se ajoelhe ao lado do rádio, sinta-se como se você estivesse conosco aqui na Paz e Vida de Arujá, Grande São Paulo. Sinta-se agora na presença de Deus. Quem está ouvindo pela rádio, quem está afastado, afastada, desviado, desviada, e quer voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós estamos fazendo aqui em Arujá. Quem estiver dirigindo e quer pedir ao Senhor perdão, restauração, salvação, se entregar para Jesus, não precisa parar o veículo não. Coloque a mão direita sobre o coração, porque nós vamos orar agora. Cada pessoa aqui na Paz e Vida de Arujá, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu sei que ela está se cumprindo fielmente. E as pessoas aqui na terra estão distraídas, apesar de tudo. E o Senhor Jesus também disse que essa distração iria acontecer. Muitos estariam se casando, se dando em casamento, negociando, comprando, vendendo, e não perceberiam a chegada desta hora. Mas nós, Senhor, nós estamos percebendo, nós estamos vendo e te agradecemos por tão grande amor, por nos avisar
particularmente. Eu te agradeço, Senhor, por me avisar hoje mesmo, para que eu pudesse me consertar com o Senhor, pedir perdão de todos os meus pecados e declarar de joelhos no chão que o Senhor Jesus, o teu Filho amado, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, a hora é trabalhosa, o tempo é difícil, a grande hora está chegando, mas eu não serei apanhado de surpresa, porque o teu Espírito e a tua palavra já me avisou. Meu Deus da glória, o que eu te peço é que o Senhor me sustente com a tua mão forte. Me segura, Senhor, com a tua mão poderosa. Não me deixe cair. E se eu cair, me levanta, Senhor. Não me deixe desistir, nem voltar atrás, mas me sustente com teu Espírito. Vem agora, Senhor, com a tua virtude e com teu poder, e repouse sobre mim. Vem, Senhor, me fortalece agora na minha fé. Opera, Senhor, no meu coração, na minha alma, no meu entendimento e nas minhas forças, porque eu quero te servir inteiramente, 100%. Me ajude, meu Deus, e me guarde, e reserve o meu lugar no arrebatamento da tua igreja. Me guarda, Senhor, para aquele dia, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.